Quando você precisar de um milagre urgente, ore para Santo Expedito. Há momentos em que a vida parece se fechar em silêncio. Os dias passam, as respostas não chegam, e o coração começa a duvidar se Deus ainda está ouvindo. As causas parecem perdidas, os pedidos não são atendidos, e o tempo, esse inimigo cruel, se torna o maior peso da alma. Mas é exatamente quando o impossível se impõe que o poder de Santo Expedito se manifesta. Ele é o mensageiro do agora, o santo que atravessa barreiras e move o tempo para trazer o milagre no momento certo. Hoje, você verá uma oração que não apenas pede, mas move o céu em sua direção. Esta não é uma oração comum. É uma invocação de fé que já libertou pessoas de situações sem saída, que restaurou caminhos bloqueados e que fez a graça chegar quando já não havia mais esperança. E se você está ouvindo estas palavras é porque foi conduzido até aqui por algo muito maior do que você imagina. Nos próximos minutos, você vai entender como a fé em Santo Expedito transforma o impossível em testemunho. Você sentirá a força divina agir sobre sua vida, dissolvendo a ansiedade, curando o medo e renovando a confiança em Deus. Cada palavra desta oração tem o poder de atravessar o tempo, de tocar o coração do Altíssimo e de abrir o caminho para o seu milagre pessoal. Este vídeo foi criado para ser um encontro espiritual, um momento de entrega e de poder. E enquanto você ouvir, o ambiente ao seu redor começará a mudar. A presença de Santo Expedito trará calma, foco e direção. A dúvida se tornará fé e o desespero se transformará em certeza. Mas atenção, essa oração deve ser vivida até o fim. Quem permanece até o último segundo sente o agir de Deus com intensidade. Porque o milagre, muitas vezes, chega no instante em que você pensa em desistir. E este vídeo é o lembrete celestial de que o tempo da graça não é amanhã, é agora. Santo Expedito é conhecido como o guerreiro da fé, o santo da coragem e da decisão. Sua presença é um chamado para quem já tentou de tudo, para quem espera há tanto tempo e sente que o socorro não vem. Ele é o intercessor das causas urgentes, o mensageiro divino que se levanta quando as forças parecem ter acabado. A sua história não é feita de sorte, mas de fé em ação, de confiança inabalável e de obediência imediata à voz de Deus. Conta-se que Santo Expedito foi um soldado romano, conhecido por sua bravura e disciplina. Tinha poder, tinha reconhecimento, mas dentro dele existia uma batalha espiritual. Enquanto servia ao exército terreno, seu coração era chamado para servir ao exército celeste. No dia em que decidiu se converter ao cristianismo, o inimigo tentou detê-lo, assumindo a forma de um corvo que grasnava a palavra amanhã, tentando adiar o seu encontro com Deus. Mas Expedito, tomado pelo Espírito Santo, pisou sobre o corvo e respondeu: Hode, que significa hoje. Essa palavra ecoou através dos séculos como símbolo da fé que não espera, da decisão que não adia e da confiança que age mesmo diante da dúvida. Santo Expedito se tornou o exemplo vivo de quem entende que a fé não é para depois, é para agora. Ele ensina que Deus não trabalha no tempo humano, mas no tempo da entrega. E esse tempo se chama hoje. A força da sua devoção nasce exatamente desse gesto simples e profundo. Dizer sim a Deus no instante em que o medo diz para esperar. Essa é a essência da fé que move o impossível. Santo Expedito não hesitou, e por isso foi revestido de autoridade espiritual para agir onde o tempo parece limitado e o desespero tenta dominar. A sua imagem, vestida como soldado, e segurando uma cruz com a palavra Hode, não é apenas um símbolo religioso. É um lembrete constante de que toda vitória começa com uma decisão. Quando alguém o invoca, não está pedindo apenas um favor, mas declarando a coragem de acreditar quando tudo parece perdido. Ele representa a pressa santa, aquela urgência que vem do coração de quem precisa de Deus não em outro momento, mas agora. É por isso que Santo Expedito é procurado por aqueles que enfrentam situações extremas. Ele é o padroeiro das causas urgentes e impossíveis, dos que estão com processos travados
dívidas acumuladas, diagnósticos difíceis, relações rompidas e corações aflitos. Quando o tempo se torna um inimigo, ele se torna o aliado fiel, trazendo soluções onde antes só havia espera. Mas é importante entender: Santo Expedito não é um mágico do céu, é um guerreiro da fé. Sua intercessão não substitui o agir humano, ela desperta a coragem para continuar. Ele intercede junto a Deus, abrindo portas, tocando corações e acelerando respostas, mas sempre conduzindo o fiel ao centro da vontade divina. Ele nos ensina que orar não é cruzar os braços, é marchar com fé, mesmo quando o caminho ainda não está visível. Quando alguém reza a Santo Expedito, o que realmente acontece é uma aliança espiritual entre a pressa da necessidade e a perfeição do tempo de Deus. Ele atua como mensageiro da urgência humana diante da eternidade do Criador. Sua presença acalma o coração, fortalece a mente e reacende a esperança. E quando a fé é verdadeira, o impossível deixa de ser obstáculo e se torna o palco onde Deus manifesta a sua glória. Santo Expedito também é símbolo da superação da dúvida. O corvo que tentou impedi-lo é a imagem de tudo o que nos paralisa: o medo, a indecisão, a insegurança, o desânimo. Ao pisar sobre ele, Expedito não apenas venceu um inimigo externo, mas venceu a si mesmo. Ele provou que o maior milagre acontece dentro do coração humano, quando a fé vence o medo e a alma escolhe confiar. Por isso, quem busca Santo Expedito não está apenas pedindo pressa nas respostas. Está pedindo força para agir com fé, coragem para permanecer firme e discernimento para entender que, quando o tempo de Deus chega, nada pode impedir. Ele é o santo que ensina que o milagre não é apenas um acontecimento, é uma transformação de dentro para fora. Neste vídeo, a presença de Santo Expedito será o elo entre o seu pedido e a vontade divina. A sua história não é um conto distante, é um espelho da luta de cada um de nós. E à medida que você compreender o significado da sua entrega e repetir suas palavras com o coração aberto, perceberá que não está apenas orando, mas despertando uma força adormecida dentro de si. Hoje, Santo Expedito convida você a agir pela fé, não amanhã, não depois, mas agora. Porque hoje é o tempo da decisão, o momento em que o milagre começa a tomar forma. O que parecia parado começa a se mover, o que parecia fechado começa a se abrir, e aquilo que parecia impossível começa a se tornar real. Enquanto você permanece nesta oração, saiba que o mesmo Deus que ouviu Santo Expedito está ouvindo você. E assim como o corvo foi silenciado pela palavra hoje, tudo o que tentava atrasar a sua vitória será vencido pela sua fé. Agora é o momento de silenciar o mundo ao redor e permitir que a alma se alinhe ao que é sagrado. Feche os olhos e sinta o peso do corpo se tornar leve, como se cada respiração fosse um convite à presença divina. Inspire profundamente e sinta o ar preencher os pulmões como se fosse a própria vida sendo renovada. Expire devagar e perceba que, junto com o ar, vão embora o medo, a dúvida e a ansiedade. Você está entrando num espaço de luz, onde Santo Expedito o aguarda para conduzir essa prece. Imagine uma luz dourada, suave e envolvente, aproximando-se lentamente. Ela toca seus ombros e aquece o coração. Essa luz é o reflexo da presença de Deus, que chega até você através de Santo Expedito. Onde havia confusão, começa a haver clareza. Onde havia angústia, nasce serenidade. Onde antes só existia o som da espera, agora ecoa o sussurro da fé. Permaneça nesse estado de entrega. Cada som ao seu redor começa a se afastar, até que tudo o que existe é o seu coração e o murmúrio da presença divina. O tempo perde o controle e dá lugar à eternidade de um momento puro. Aqui as palavras deixam de ser simples sons e se tornam vibrações que tocam o invisível. O silêncio agora não é vazio, é plenitude. É o espaço em que Deus fala sem precisar de voz. Enquanto você ouve esta mensagem, Santo Expedito se aproxima espiritualmente, trazendo em suas mãos o estandarte da vitória. Ele não vem como mensageiro de promessas distantes, mas como guerreiro de resposta imediata.
Sua presença dissipa as sombras e renova o ar, como uma brisa suave que anuncia que algo bom está prestes a acontecer. Permita que essa presença o envolva por inteiro. Não lute contra o que sente. A fé não é um esforço, é uma entrega. Não há certo ou errado em orar. Deus não mede a beleza das palavras, Ele escuta o coração. E neste exato instante, Ele ouve o seu. Imagine agora Santo Expedito colocando sua mão sobre a sua cabeça e dizendo em silêncio: não temas, eu estou aqui. O tempo da espera acabou. Sinta essa afirmação percorrer todo o seu ser. As lágrimas que descem agora são sinais de libertação. A pressão no peito se dissolve. A inquietude se transforma em certeza. O Espírito Santo repousa sobre você e cria um escudo de proteção, tornando o impossível apenas mais uma oportunidade para Deus agir. Neste espaço sagrado, você já não está mais sozinho. Há um exército de luz intercedendo por você. Santo Expedito se une a anjos e arcanjos, levando o seu pedido até o trono celestial. Ele carrega o seu nome, a sua dor e a sua fé, e os apresenta diante de Deus com reverência e urgência. O céu se move por causa da sua entrega. Agora mantenha o coração aberto. Dentro de alguns instantes, as palavras da oração ecoarão como uma ponte entre você e o milagre. Fique em paz. Permaneça neste estado de presença, pois o que antes era desespero agora se tornará testemunho. Una sua voz à minha e permita que cada palavra desta oração se torne viva. A fé não precisa ser perfeita, ela precisa ser sincera. Fale com o coração e creia que Deus ouve tudo o que nasce da alma. Neste momento, o céu está aberto e Santo Expedito está diante de Deus em seu favor. Santo Expedito, glorioso mártir de Cristo, fiel servidor do Senhor e intercessor poderoso das causas urgentes, hoje eu venho a ti com o coração aflito e cheio de esperança. Conheces minhas dores, minhas limitações e a pressa do meu espírito em buscar alívio. Apresento-te agora esta causa que carrego nas mãos e peço que a leves diante de Deus com a mesma coragem com que enfrentaste tuas batalhas. Santo Expedito, guerreiro da fé e protetor dos que confiam, peço-te que sejas meu auxílio nesta hora. Abre os caminhos que se fecharam, desfaz os nós que impedem o avanço, liberta-me das amarras que me seguram e entrega nas mãos do Altíssimo esta súplica que faço em humildade. Ensina-me a não temer o tempo, mas a confiar que Deus trabalha mesmo quando o silêncio parece dominar tudo. Senhor Jesus Cristo, olhai com compaixão para mim. Por intercessão de Santo Expedito, apressa o socorro que tanto necessito. Que toda energia contrária seja desfeita e que o peso da espera se transforme em fé ativa e em movimento divino. Tu sabes o que o meu coração deseja e conheces as lágrimas que derramei em segredo. Sustenta-me, Senhor, enquanto o milagre se cumpre. Santo Expedito, porta-voz da coragem, que foste fiel até o fim, não permitas que minha fé enfraqueça. Dá-me a força de dizer hoje como tu disseste, e de não adiar o que precisa ser feito agora. Que eu aprenda contigo a lutar com confiança e a crer que nenhuma demora é definitiva quando Deus está no controle. Neste momento faço o meu pedido em silêncio. Guarde-o em seu coração e entregue-o nas mãos de Deus. Veja a cena como se já estivesse realizada. Veja o problema resolvido, o milagre acontecendo, o peso saindo de seus ombros. Agradeça como quem já recebeu, porque a gratidão é o selo da fé verdadeira. Santo Expedito, intercede por mim e por todos os que enfrentam causas impossíveis. Que tua espada espiritual corte as amarras que impedem o fluir das bênçãos, e que teu nome ecoe no céu como sinal de vitória. Senhor, recebe esta oração como ato de fé. Que cada palavra pronunciada aqui suba como perfume agradável ao teu trono e se transforme em graça derramada sobre todos que rezam neste instante. Que a paz substitua o medo e que a confiança vença a incerteza. Creio que neste momento o Santo Expedito já levou minha causa até o coração de Deus. Creio que o impossível já começou a acontecer e que a tua vontade, Senhor, se manifestará em mim com poder e amor. Amém. Agora é o momento de transformar o que foi pedido em certeza.
Não há mais espaço para dúvidas, porque a fé verdadeira não espera para acreditar. Ela crê antes de ver. Respire fundo e repita em voz alta, com convicção, como quem desperta o poder que dorme dentro da alma. Cada palavra é uma semente lançada no terreno do sobrenatural, e cada declaração feita com fé se torna ordem espiritual diante de Deus. Eu creio que Santo Expedito já levou a minha causa diante do Senhor. Eu creio que a mão de Deus está agindo em meu favor neste exato instante. Eu creio que as barreiras estão caindo e que aquilo que me prendia já não tem poder sobre mim. Eu creio que a minha oração foi ouvida e que a resposta está a caminho. Sinta o peso do impossível saindo dos ombros. Sinta a leveza da confiança tomando o seu lugar. O medo tenta falar, mas a fé responde mais alto. Você não está mais pedindo, agora está afirmando. E quando o coração declara com verdade, o céu responde sem demora. A fé é a voz que muda o destino. É ela que faz o tempo acelerar, que traz o que estava distante e que coloca tudo no lugar certo. Enquanto você repete essas palavras, algo está sendo restaurado. As forças estão voltando, a esperança está reacendendo e o Espírito Santo está confirmando em seu íntimo que o seu pedido foi aceito. Diga com firmeza, com a alma aberta e o espírito em chamas: Santo Expedito, intercede por mim. Santo Expedito, abre meus caminhos. Santo Expedito, traz o impossível às minhas mãos. Repita essas palavras com fé viva, pois a repetição na presença de Deus não é insistência. É insistência santa. É a forma como o coração faz ecoar sua confiança. Neste instante, imagine diante de você uma porta que se abre. A luz atravessa o que antes era escuridão. Esse é o sinal da sua vitória. Você não precisa entender como tudo acontecerá. Apenas saiba que já começou. As respostas que pareciam distantes estão se aproximando. As pessoas certas estão sendo movidas. O tempo certo foi acionado. Escreva com o coração e com fé viva: Santo Expedito, intercede por mim. Ao fazer isso, você está confirmando publicamente que acredita. E quando muitos declaram o mesmo, uma força espiritual se manifesta, multiplicando bênçãos e acelerando vitórias. Agora assuma a postura de quem já recebeu. Caminhe com a cabeça erguida, olhe para frente e diga: eu já venci. O impossível já aconteceu. Deus me ouviu, e Santo Expedito lutou por mim. Permita que essa certeza habite sua mente e permaneça com você todos os dias. Nada pode resistir a uma fé decidida. E neste momento, o que antes era um pedido se tornou uma declaração de poder. Continue acreditando, porque o milagre já foi liberado. Agora é o momento em que o espiritual toca o real. O que era esperança se transforma em movimento. E o que antes parecia distante começa a acontecer silenciosamente. O céu se abre, e Santo Expedito, o guerreiro da fé, permanece diante do trono de Deus, levando o seu nome, o seu pedido e a sua confiança como prova viva da sua entrega. A fé que você plantou até aqui começa a gerar frutos, porque toda semente lançada no terreno da oração floresce quando o coração permanece firme. Enquanto você ouve estas palavras, algo já está sendo realinhado em sua vida. O tempo está se ajustando ao tempo de Deus. O que parecia travado começa a destravar. Portas que você não conseguia abrir estão se movendo, e caminhos que antes pareciam impossíveis estão sendo reconstruídos pela vontade divina. Nada escapa ao olhar do Criador. Nenhuma oração sincera é ignorada. Cada palavra que saiu da sua boca foi escrita no livro da providência. E neste instante, o milagre começa a se cumprir. Santo Expedito é o símbolo da urgência divina, aquele que entende o desespero humano e o transforma em ação celestial. Ele não demora porque o seu chamado é agir. Ele corre ao encontro dos que clamam com fé, e quando chega, nada permanece igual. Por isso, este momento é mais do que o fim de uma oração. É o início de uma nova fase da sua vida. As forças que pareciam contrárias estão sendo dissipadas. O peso que você sentia no peito começa a se dissolver. O Espírito Santo sopra sobre você,
e a paz que antes parecia impossível invade o seu interior. Não é imaginação, é presença. O mesmo Deus que moveu o coração de Santo Expedito está agora tocando o seu. Há um milagre reservado apenas para quem permanece até o final. O céu conhece o esforço, o cansaço e a dor de quem luta e não desiste. Você foi ouvido. O tempo da espera acabou. O tempo da colheita chegou. A voz de Santo Expedito ecoa agora, levando sua vitória ao coração de Deus. E quando o céu responde, nada pode impedir o cumprimento da promessa. A palavra sagrada confirma: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Essa é a essência da fé que você viveu aqui. Crer não é imaginar, é afirmar com convicção que o milagre é real antes mesmo de vê-lo. O inimigo tenta lançar a dúvida, mas a certeza da fé é mais forte. O mesmo poder que fez o impossível acontecer na vida de tantos está agindo na sua também. Sinta a energia espiritual se mover dentro de você. É a confirmação de que algo foi rompido, algo foi curado, algo foi transformado. O Espírito Santo está presente. E onde ele está, o impossível se torna pequeno, o urgente se resolve e o improvável acontece. Este é o seu momento profético. Santo Expedito lutou por você. Deus ouviu. E agora, o que antes era oração se torna testemunho. O que você viveu até aqui não foi apenas um momento de oração, foi um encontro com o divino. Cada palavra pronunciada, cada pensamento elevado, foi ouvido por Deus e acolhido por Santo Expedito como um pedido legítimo do seu coração. Agora é o momento de manter viva essa fé. Porque o agir de Deus não se limita a este instante. Ele continua silencioso e constante, transformando tudo o que precisa ser restaurado. A partir de hoje, caminhe com a certeza de que o milagre já foi iniciado. As circunstâncias podem ainda não mostrar sinais visíveis, mas o invisível já foi movido. A fé é como uma semente, ela germina no escuro antes de romper a terra. Por isso, permaneça firme. Continue crendo mesmo quando nada parecer mudar. A fidelidade no silêncio é o que separa quem apenas pede de quem verdadeiramente confia. Leve esta oração com você como uma armadura espiritual. Reze-a sempre que sentir que o tempo está contra você, sempre que o medo tentar ocupar o lugar da fé. A cada repetição você reforça sua aliança com Santo Expedito, e a cada palavra, o céu se aproxima ainda mais da sua realidade. Compartilhe esta oração com alguém que esteja passando por pressa, desespero ou descrença. Quando duas ou mais pessoas se unem na fé, a força espiritual se multiplica. Seja canal de esperança para alguém que precisa de uma palavra de luz. Uma simples partilha pode ser o elo entre o desespero e o milagre de outra vida. Inscreva-se e permaneça conosco neste espaço de oração e fortalecimento espiritual. Aqui cada vídeo é uma ponte entre a necessidade humana e o socorro divino. A fé cresce quando é alimentada todos os dias. Faça desta oração um hábito, um refúgio e uma arma contra a desesperança. E se o seu coração foi tocado, feche os olhos por um instante e agradeça. Diga baixinho: obrigado, meu Deus. Obrigado, Santo Expedito, por interceder por mim. A gratidão é o selo da fé. É a prova de que você acredita que o que foi pedido já está a caminho. Que Santo Expedito continue lutando ao seu lado, abrindo caminhos, acelerando respostas e fortalecendo seu espírito. Que o Espírito Santo guie seus passos e o mantenha firme na certeza de que Deus está presente em cada detalhe. Santo Expedito, rogai por nós. Amém. O que você acabou de viver foi um encontro com o sobrenatural. Esta oração não termina com as últimas palavras ditas. Ela continua ecoando na eternidade, alcançando os ouvidos de Deus e movendo o céu a seu favor. Santo Expedito, fiel guerreiro da fé, permanece intercedendo por você mesmo agora, levando ao trono divino tudo o que foi colocado em suas mãos durante este momento sagrado. A partir deste instante, sua vida já não é a mesma. O peso da urgência foi entregue e o tempo da graça começou. O relógio de Deus nunca atrasa. Ele age quando o coração se abre e o seu se abriu em fé. Por isso, mantenha viva a chama que acendeu hoje,
Caminhe com segurança, mesmo que o caminho ainda pareça estreito. O invisível já foi transformado, e a sua fé é a prova disso. Não olhe para trás com medo, olhe para frente com confiança. Deus não se esquece de quem clama, e Santo Expedito não abandona quem acredita. Continue firme, orando, agindo e agradecendo. A oração de hoje é um divisor de águas. Tudo o que era dúvida se converte em certeza. Tudo o que era espera se transforma em movimento. Agradeça agora em silêncio, como quem já recebeu. Agradeça não por educação espiritual, mas por convicção. Diga com o coração inteiro: obrigado, Senhor, por ter me ouvido. Obrigado, Santo Expedito, por ter lutado por mim. Cada agradecimento é um ato profético, um reconhecimento de que o milagre já começou a se cumprir. Leve esta mensagem para quem precisa. Envie-a, compartilhe, espalhe. Quando você entrega a outros o mesmo consolo que recebeu, o céu multiplica suas bênçãos. Cada pessoa tocada pela fé aumenta a força desta corrente espiritual. Faça parte dela. Mantenha-se nela. Volte a este espaço sempre que precisar renovar a fé, aliviar o coração ou buscar direção. Aqui, cada palavra é uma ponte entre a terra e o divino. Que o Espírito Santo o envolva. Que Santo Expedito continue lutando por você. E que Deus o abençoe abundantemente, hoje e sempre. Santo Expedito, rogai por nós. Amém.